Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Sejures Online. Sou a professora Raquel Stasiak e vou te conduzir na nossa nova lei de organização judiciária do Estado do Rio de Janeiro, a Lei 6.956, de 13 de janeiro de 2015, que substituiu o famoso CODIGERGE. Lembra do CODIGERGE? Então, o CODIGERGE ele foi substituído, foi revogado quase na íntegra pela Lei 6.956 de 2015, designada então como LODIGE ou LODIGERGE, como eu prefiro designá-la, tá? Nossa Lei Estadual de Organização Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Uma lei atualizadíssima, 2015 é o ano dela, e que dispõe sobre a organização do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, como eu já disse, revogando praticamente na íntegra o nosso CODIGERGE, o nosso antigo Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado. Trata-se de uma lei orgânica, uma lei estadual que dispõe sobre o quê? Finalidades da nossa lei? Dispõe sobre a organização e a divisão judiciária do Estado do Rio de Janeiro. A Justiça Estadual, portanto, está organizada na nova legislação, Lei 6.956 de 2015, que dispõe sobre os órgãos que compõem a Justiça do Estado do Rio de Janeiro e ainda a divisão territorial adotada pelo Poder Judiciário para se administrar, para organizar e administrar os seus serviços judiciários. A lei estadual, portanto, o que eu posso falar sobre ela? Ela é uma lei enxuta, com em torno de 70 artigos, o que facilitou muito o estudo da organização judiciária do Estado, já que o antigo CODIGERGE ele tinha 200 e quase 300 artigos, né, somente na resolução número 1, que costumava cair na prova. Então, a nova legislação é atual, já que o antigo CODIGERGE era uma norma anterior à Constituição de 88, agora temos uma lei de organização judiciária sob a égide da Constituição de 88, o que ficou muito mais fácil para os candidatos. E vamos encarar aqui, no nosso módulo teórico, as principais informações objetivamente. Vamos analisar capítulo por capítulo da nossa nova lei de organização judiciária do Estado. Não esqueçam, o CODIGERGE praticamente morreu, praticamente foi revogado e agora temos o LODIGERGE para encararmos no concurso para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Vamos lá? Vamos comigo, então. O primeiro artigo que eu destaco do LODIGERGE é o artigo 68. O que diz o artigo 68? É importante começar por ele. Quase no finalzinho do LODIGERGE, temos o artigo 68. Diz o 68. Continuam em vigor a resolução número 5, de 24 de março de 1977, e o título 3 do livro 2 da resolução número 1 de 1975, com as alterações posteriores no que não conflitarem com a presente lei. Então, nossa atual lei de organização judiciária, ela revoga praticamente o CODIGERGE, o Código de Organização Judiciária anterior, com exceção da resolução número 5 e do livro 2 do título, melhor dizendo, do título 3 do livro 2 da resolução número 1. Para quem não lembra, apenas para recordarmos, o CODIGERGE, o Código de Organização Judiciária do Estado, ele era composto por duas resoluções do Tribunal de Justiça.
a Resolução número 1, de 1975, e a Resolução número 5, de 1977. Estas duas normas, resoluções do Tribunal de Justiça, normas anteriores à Constituição de 88, mas que foram recepcionadas pela Constituição Federal de 88 com força de lei, elas então tratavam da organização judiciária do Estado do Rio de Janeiro. A Resolução 1, ela abordava a organização do Poder Judiciário do Estado, a divisão judiciária, tratava também sobre a magistratura. E a Resolução número 5, ela dispõe sobre serventuários e serviços extrajudiciais do Poder Judiciário. Muito bem, o que aconteceu então? Com a nova Lei de Organização Judiciária do Estado, a Resolução número 1, ela praticamente foi revogada. Já a Resolução número 5, ela continua em vigor. No entanto, a Resolução número 5, ela já não era cobrada nos últimos concursos do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio de Janeiro, pelo menos para o cargo de técnico, de analista, para os cargos do serviço judicial, do serviço de auxílio do Poder Judiciário. A Resolução número 5 já não fazia parte do conteúdo programático, apenas a Resolução número 1. E agora, a Resolução número 1, ela praticamente foi revogada. Então, o que eu posso te apresentar? Que o CODIGERGE, ele era composto por duas resoluções, certo? A Resolução número 1, de 75, e a Resolução número 5, de 77. A Resolução número 5, ela se mantém, no entanto, ela não costuma integrar o conteúdo programático para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O conteúdo programático, ele se restringe, ele tem como foco a Resolução número 1. A Resolução número 1, ela continha dois livros, o livro 1 e o livro 2. O livro 1, ele foi revogado pela nova Lei de Organização Judiciária. O livro 2 praticamente também foi revogado, tá? O livro 2, que trata do quê? Da magistratura. Foi revogado o título 1, foi revogado o título 2, o título 4, mas se mantém o título 3, que trata dos direitos e deveres dos magistrados. Os artigos, portanto, mantidos do antigo CODIGERGE são os artigos 184 a 225 do nosso CODIGERGE. Cuidado! O CODIGERGE foi revogado pela nova Lei de Organização Judiciária do Estado? Praticamente na íntegra, tá? Porém, para o concurso do TJ Rio de Janeiro, temos que ter cuidado. Para o concurso de técnico de atividade judiciária, para o concurso de analista judiciário do Tribunal de Justiça do Estado, temos que ter cuidado, porque pode ser cobrado ainda o título 3 do livro 2 da Resolução número 1, que faz parte do CODIGERGE. Então, vamos lá, toma cuidado aqui. Artigo 68, vamos de novo. Artigo 68 da nossa Lei Estadual 6.956 de 2015. Artigo 68. Continuam em vigor a Resolução número 5 de 1977 e o título 3 do livro 2 da Resolução número 1 de 1975. A Resolução número 5, como eu já disse, não costumava cair no concurso para o Tribunal de Justiça mais. Já não era objeto
do conteúdo programático. Então, não teremos problema com isso. Mas a resolução número 1, que costumava ser cobrada praticamente na íntegra no concurso do tribunal, esta resolução ela foi revogada pela nova Lei de Organização Judiciária do Estado, pela Lei 6.956, com exceção do título 3 do livro 2, que corresponde a que artigos do nosso antigo Codigerge? Artigo 184 a 225 do antigo Código de Organização Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Então, qual é o nosso foco nesse nosso módulo teórico de organização judiciária do Estado do Rio de Janeiro? Vamos estudar o Lodigerge, porque ele veio substituir o Codigerge, e estudaremos também este título 3 do livro 2, né? O título 3 do livro 2 do antigo Codigerge, porque estes artigos ainda estão em vigor no que não conflitarem com a nova legislação. Precisamente que artigos? O artigo 184 ao artigo 225 do Codigerge, ok? Então, entendemos a dinâmica agora do nosso módulo, sabemos que vamos iniciaremos com a nova legislação, a lei orgânica, a lei de organização judiciária do Estado, a lei 6.956 de 2015, trabalharemos os artigos, objetivamente, capítulo por capítulo da nova legislação, e, na sequência, buscaremos esse resíduo do antigo Codigerge, ou seja, o artigo 184 a 225, que dispõe sobre direitos e deveres dos magistrados, porque continua em vigor. Então, teremos que aguardar o edital do Tribunal de Justiça, do concurso do tribunal, para sabermos com certeza o que virá, né, nesse concurso, né, nesse conteúdo programático, o que terá que ser enfrentado, mas, a princípio, olhando para o concurso anterior, o que foi cobrado? O Codigerge. Como o Codigerge foi substituído pelo Lodigerge, vamos trabalhar, então, o Lodigerge, a nova Lei de Organização Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, e o que restou do nosso antigo Código de Organização Judiciária, o título 3 do livro 2, ou seja, direitos e deveres dos magistrados. Tudo bem até aqui? Tá? Então, vamos lá. Bom, antes de entrarmos nos artigos da nossa nova Lei de Organização Judiciária do Estado, que eu vou chamar de Lodigerge, vamos dar uma olhada, uma espiada na estruturação do Poder Judiciário a nível nacional. Vamos à nossa Constituição, lá para a Constituição, vamos ao artigo 92 da Constituição Federal e vamos analisar como o Poder Judiciário está estruturado a nível nacional, ok? Para que, então, possamos estudar a Justiça do Estado do Rio de Janeiro, é necessário, né, você ter uma visualização da estruturação judiciária num plano nacional. É lógico que meu objetivo aqui não é analisar órgão por órgão do Poder Judiciário, tá? Te dar uma aula de direito constitucional. Não é isso, não. Apenas eu quero que você tenha uma noção da engrenagem, uma noção da estrutura do Poder Judiciário Nacional, para aí sim enfrentarmos o nosso Lodigerge. Vamos lá. O artigo 92 da Constituição Federal, ele dá início ao capítulo que dispõe sobre o Poder Judiciário lá na Constituição, o Poder Judiciário a nível nacional. E o artigo 92, ele elenca todos os órgãos do Poder Judiciário a nível nacional. E aí, ao estudarmos esses órgãos, vamos entender que o Judiciário
ele se estrutura em justiça especializada e justiça comum. Então, nós temos ramos, nós temos órgãos do Poder Judiciário que julgam matérias especializadas. Então, qual é a justiça especializada? E entendam, a justiça especializada, ela corresponde a um conjunto de órgãos que são mantidos pela União, tá? A justiça especializada, ela está ao nível federal. São órgãos do Poder Judiciário mantidos pela União. Quais são, então, os órgãos do Poder Judiciário que constituem a justiça especializada que está estruturada a nível federal? Vamos lá. Nós temos a justiça trabalhista, nós temos a justiça eleitoral, nós temos a justiça militar, ok? Estas são as justiças especializadas. A justiça do trabalho, ela julga as demandas trabalhistas, é uma justiça, como eu já disse, mantida pela União e composta em primeiro grau de jurisdição, em primeira instância, por juízes e varas do trabalho, tá? Então, quem aprecia a reclamação trabalhista, o primeiro órgão do Poder Judiciário que resolve o conflito de interesse quando a matéria é de direito do trabalho, será o juiz do trabalho ou vara do trabalho. Então, este é o primeiro órgão. Lógico que os juízes, eles atuam nas varas do trabalho. Então, os juízes do trabalho ou varas do trabalho, onde atuam os juízes, eles são os órgãos que resolverão o conflito na matéria trabalhista em primeira instância, em primeiro grau, tá? Será uma decisão monocrática, será uma decisão tomada por um juiz de direito que atua numa vara do trabalho, e esta decisão, esta sentença dada por este juiz pode ser objeto de recurso. Qual é o órgão revisor da sentença proferida pelo juiz do trabalho? Será o Tribunal Regional do Trabalho. Então, o Tribunal Regional do Trabalho é o órgão de segundo grau da Justiça Trabalhista. E desta decisão do tribunal, ainda é possível um recurso para uma instância superior, para o nosso Tribunal Superior do Trabalho, tá? E dependendo se o conteúdo desta demanda tiver um aporte constitucional, a demanda pode ser levada ainda para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é nossa Corte Constitucional. Sempre que um processo levado ao Poder Judiciário, sempre que ele tiver um questionamento constitucional, o recurso ele pode chegar à apreciação desta Corte Suprema, desta Corte Constitucional, desta instância conhecida como extraordinária, porque o Supremo Tribunal Federal resolve, ele tem o poder de julgar uma demanda quando esta demanda envolve uma questão constitucional. Muito bem, então esta é a Justiça do Trabalho, uma justiça constituída por órgãos de primeira instância, os juízes do trabalho, o órgão colegiado, que é o Tribunal Regional do Trabalho, onde a decisão do juiz de primeiro grau será revista por um colégio de juízes que compõem o Tribunal Regional do Trabalho. Depois, a demanda pode novamente ser apreciada pelo Tribunal Superior na matéria trabalhista e, enfim, se tiver, né, um aporte constitucional, um questionamento neste processo envolvendo a Constituição Federal, a demanda pode chegar ao Supremo Tribunal Federal.
Depois nós temos outra justiça especializada, a justiça eleitoral. Em primeiro grau, é constituída pelos juízes e juntas eleitorais. Os juízes eleitorais é o primeiro grau desta justiça especializada. A segunda instância da justiça eleitoral é o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, que tem competência para apreciar o recurso da decisão proferida em primeiro grau, ou seja, da decisão proferida pelo juiz eleitoral singularmente. O TRE já vai proferir uma decisão de revisão, uma decisão colegiada por um grupo, né, de desembargadores, de juízes eleitorais que compõem o TRE. Depois a demanda pode chegar no Tribunal Superior Eleitoral e quando tiver questionamento constitucional envolvido na causa, o recurso também pode chegar no Supremo Tribunal Federal, na nossa Corte Constitucional. Temos ainda a demanda militar, a justiça militar, em primeiro grau, composta pelas auditorias militares da União, e temos um tribunal superior na questão, na área militar, que é o Superior Tribunal Militar. E também, quando a demanda tiver um questionamento constitucional, pode chegar um recurso no Supremo Tribunal Federal, nossa Corte Constitucional. Não esqueçam, também é importante, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, você também tem ele presente como um órgão do Poder Judiciário no artigo 92 da Constituição Federal, ele está indicado como um órgão do Poder Judiciário, mas ele é um órgão, o Conselho Nacional de Justiça é um órgão que não exerce atividade jurisdicional, que é a atividade típica do Poder Judiciário, que é julgar, que é resolver um conflito de interesses levado à apreciação do Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça, ele é um órgão administrativo, é um órgão de controle interno da atividade administrativa, financeira, também do cumprimento dos deveres funcionais por parte dos magistrados, dos membros que compõem o Poder Judiciário. O CNJ é um órgão importante, ele é composto por 15 membros, tá? Ele tem previsão no artigo 103, B, C, da nossa Constituição Federal, né? Sempre uma atenção, um carinho para o CNJ, é sempre uma possível questão de prova, lógico, na disciplina Direito Constitucional. Então, eu esbocei aqui, de uma maneira bem simples, uma maneira muito didática aqui, muito resumida, da estrutura da justiça especializada, né, da justiça especializada num plano, essa estruturação no âmbito nacional, tá? Então, temos a justiça trabalhista, a justiça eleitoral e a justiça militar. Todos estes órgãos são mantidos pela União, ok? Justiça especializada. Agora, vamos dar uma espiada na justiça comum. Então, nós temos a justiça especializada para julgar demandas específicas dentro das áreas e o que sobra residualmente, né, nós teremos atribuído à justiça comum. Então, como justiça comum, eu posso destacar a justiça estadual, composta pelos juízes estaduais em primeiro grau. Em segunda instância, nós temos o Tribunal de Justiça. Ainda temos o Distrito Federal, a Justiça do Distrito Federal e Territórios, que em primeira instância é composta por juízes distritais e em segundo grau nós temos o Tribunal de Justiça e a Justiça Federal Comum, porque no slide anterior eu te apresentei a Justiça Federal Especializada, mas nós temos a Justiça Federal com competência comum, competência residual. Muito bem.
E a Justiça Federal, em primeiro grau, é composta por juízes federais e, em segunda instância, nós temos o Tribunal Regional Federal. E temos um Tribunal Superior da Justiça Comum. Tá? Quem é o Tribunal Superior que apreciará as demandas da Justiça Comum? O Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, com previsão no artigo 104, 105 da Constituição Federal, é um órgão importante e ele aprecia em grau recursal superior, em terceira instância, vamos dizer assim, instância de superposição, ele aprecia as demandas da justiça comum, sejam elas oriundas da justiça estadual, da Justiça do Distrito Federal e Territórios e da Justiça Federal. Ok. Temos o STF, né, como nossa instância extraordinária, nossa Corte Constitucional, nosso Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele pode vir apreciar uma demanda da Justiça Comum, desde que a demanda, né, tenha um questionamento acerca das regras da nossa Constituição Federal. E nunca esqueçam do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, como um órgão não jurisdicional, um órgão que desempenha uma atividade administrativa, de controle interno da autonomia administrativa, financeira do Poder Judiciário e também do cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados. É por isso que foi criado o Conselho Nacional de Justiça pela famosa Emenda Constitucional número 45 de 2004, que criou, então, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Muito bem. Então, temos aqui o desenho do Poder Judiciário estruturado num plano nacional e o que eu quero te mostrar, que no LODGERJ, na Lei de Organização Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar isto aqui, ó. Apenas isto aqui. Nós vamos estudar os órgãos que compõem o Poder Judiciário no Estado. O Poder Judiciário Estadual. De que estado? Rio de Janeiro. É isso que nós vamos estudar na Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Vamos estudar a Justiça Estadual comum. Vamos estudar os juízes, né, os órgãos de primeira instância, os juízes, os juizados especiais, as turmas recursais, os tribunais do júri. Vamos estudar órgão por órgão, porque o nosso LODGERJ tem um capítulo para cada órgão do Poder Judiciário do Estado, e vamos estudar também o nosso órgão recursal aqui na Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, o Tribunal de Justiça, ok? Bom, então, agora sim, estamos preparados, lembrando que todos os órgãos, vou voltar um pouquinho, todos os órgãos da Justiça Distrital, os órgãos da Justiça Federal, os órgãos da Justiça Federal especializada, todos são mantidos pela União. Agora, a Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a Justiça Estadual, ela é estruturada, organizada e mantida pelo Estado, no caso aqui, Estado do Rio de Janeiro. Então, as justiças, elas são administradas pela União, elas possuem estrutura e competência definida na Constituição Federal. Já as justiças estaduais têm sua estrutura e competência definidas na Constituição do Estado, tá bem? Então, no próximo bloco, aí sim, eu vou entrar em detalhes na nossa Lei de Organização Judiciária, a nova Lei de Organização Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Até o próximo bloco.